Boa noite, eu sou Thalita Maia. Eu sou Tatiana Moraes. E esse é o Sucesso Delas. E você já segue a gente nas redes sociais? Ainda não? Sucesso Dela Cast. Temos no nosso YouTube, no Spotify. Lembrando que toda quarta-feira sai um episódio novo para você às 18 horas. E também segue lá o nosso Boys Who Ama Mulheres de Sucesso, não é, Thalita? É isso mesmo. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de hoje e nada menos que muito especial. Mas eu já quero contar para vocês aqui que a gente tem um parceiro super especial, que é o Haru, que hoje trouxe pra gente aqui aperitivos deliciosos e drinks com álcool e sem álcool, pra gente celebrar a mesa com essas mulheres incríveis que estão aqui com a gente hoje, não é mesmo, Tati? Com certeza. E eu estou tomando esse drink maravilhoso, que é um favorito meu, que é o Moscow Mule. E também lá também tem sem álcool, limonada Haru. Então vamos lá para as nossas convidadas agora, mulheres incríveis de muito sucesso e que hoje vieram aqui para a gente falar de um tema muito importante. Eu ia apresentá-las, mas eu acho que eu vou deixar elas se apresentarem. Nada melhor do que elas falarem do que elas fazem, do que elas transbordam em tantas vidas, não é mesmo, Tati? Com certeza, principalmente um tema tão importante como esse. Então sejam muito bem-vindas. bem-vindas e já vamos fazer um brinde muito especial para celebrar esse momento e esse tema tão importante. Fala pra gente, quem é Érica Peçanha? Olá, boa noite a todos e todas. Sou terapeuta, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia e atuo há mais de 10 anos com educação inclusiva. Uau! Já deu um spoiler, Já né, deu um Tati? spoiler do que vem por aí. E quem é Dani Almeida? Conta pra gente. Bem, sou Daniela, pedagoga, psicopedagoga, estudante de psicologia. Atuo também há mais de 10 anos na educação e agora eu atuo como psicopedagoga clínica, né? E tendo meu maior público, pessoas autistas, crianças e adolescentes. Então, Dani Bacana, também né? já deu um mega spoiler. Então, nesse mês de abril, a gente trouxe aqui essas duas mulheres incríveis que vão falar um pouco pra gente sobre esse tema tão importante, que nós precisamos sentar e conversar e cada vez mais entender, né, para que a gente viva numa sociedade de mais igualdade, de mais empatia e muitas vezes falta muito conhecimento, né? Acredito que vocês que trabalham diretamente com isso podem contar um pouco disso pra gente. Sim. Com certeza. Eu te agradeço muitíssimo por esse convite. Acho muito importante porque nós, no dia 2 de abril, né, vimos aí que foi o dia do autismo e aí a gente tem que ter essa inclusão não só no dia 2, né, o mês, o ano inteiro, é para a vida. Porque a inclusão, ela é o que? É um caminho sem volta, como eu falei aqui anteriormente, né? Ela é algo permanente na vida. E a gente vivencia muito a exclusão silenciosa. E nós, como educadoras, né, como terapeutas, psicólogas, psicopedagogas, a gente precisa enfatizar, né, sempre que nós precisamos ajudar, contribuir, agregar de alguma forma que a inclusão ela tenha efetividade. Exatamente. Maravilha. E além da inclusão, a gente precisa pensar muito nessas famílias, né, que têm as crianças, né, no caso de Érica, também ela vai trazer um pouquinho da experiência dela com o filho, né, e então a gente, nesse mês, né, de conscientização do autismo, ele vai, além da inclusão, a gente tem que trabalhar a questão da empatia, do respeito às diferenças, da solidariedade, né, então isso hoje é muito latente nesse mês, né, é o que a gente quer trazer, mais empatia, mais respeito, a diversidade, principalmente as pessoas autistas. Maravilha. E hoje, assim, a nossa mesa aqui está composta de mulheres que trabalham com isso e que também vivem na sua essência. Então, por isso a gente convidou vocês duas, porque a Érica tem uma história incrível, né? Ela vai contar pra gente a vivência da experiência dela no decorrer já já. E Dani tem uma paixão também, né, pelos seus pacientes, por essas famílias que eu acompanho de perto e admiro muito esse trabalho. Obrigada. Mas agora eu quero perguntar para vocês quais são os sintomas, não sei, não é sintomas, Sinais. quais são os sinais mais comuns que a pessoa pode saber, porque às vezes tem uma criança bem pequenininha, né, e aí não sabe, e se o diagnóstico precoce, ele ajuda, né, no tratamento, na evolução dessa criança. Conta pra gente um pouco sobre isso.
O autismo, ele é um transtorno global do desenvolvimento, né? Então, quando a gente pensa no autismo, o que são as três características que prevalecem numa pessoa autista? O déficit, né? A dificuldade em comunicação, a parte de habilidade social e de comunicação. Então, essas são as três coisas que os profissionais avaliam na hora que chega como uma suspeita, né? Uma hipótese diagnóstica de autismo. Então, são eu falo que é a tríade, né? Que é a parte de habilidade social, comunicação e comportamento. Então, quando tem alguma alteração, algum atraso na fala, na linguagem, né? Quando a criança, ali bebezinha, ela, né, na idade, ela não responde quando ela não olha quando ela é chamada. Então, já quando o bebê tem os sinais que já dá pra... Tem alguns indícios até bebê, assim, quando é bebezinho, que não tem um contato visual, né? Porque você pode ver o neném quando está sendo amamentado, às vezes eles fazem muito contato visual com a mãe. Quando o bebê não faz, é algo também que desperta começa a ter alguns pontos, né? Então, assim, tem muitos pais que já recebem um diagnóstico logo cedo. E aí vem a importância da intervenção precoce, né? Porque quando você descobre antes, né, bem pequenininho, a gente consegue evoluir, né? E a criança acaba sofrendo menos, né? Exatamente. E desenvolve mais. E assim, uma pergunta que nem estava aqui não, mas eu vou fazer. Quando descobre, né? Quando tem esse diagnóstico e começa ali a tratar, a fazer todas as terapias, essa criança, ela consegue se desenvolver melhor na escola, em todas as áreas, já no início ali, vamos supor, alfabetização, tudo isso? Como que é isso? Sim, evolui muito. A gente fala, assim, que depende muito dos níveis de suporte, né? Porque tem o nível 3, nível 2, nível 1 de suporte. Mas ele consegue ter, sim, uma qualidade de vida melhor, né? A gente trabalha essa parte de interação, né? Essa adaptação ao ambiente. Então, assim, quanto antes a gente começar esse trabalho terapêutico, melhor. Porque a gente vai ajudar muito nessa parte de integração social, nessa parte escolar, de aprendizagem. Principalmente essa parte da integração social, né? Sim. Porque eu lembro que você já tinha comentado comigo dessa questão, que é algo pontual também, né? Que a maioria tem. Então, assim, papais e mamães, né, que às vezes estão passando por essa situação ou tem dúvida, quanto mais a gente buscar ajuda adequada, né? Sim. E realmente abrir o jogo, conversar, trazer esses temas, às vezes a pessoa pode ficar constrangida e passa por aquele momento. Conta pra gente, Érica, você aí, um pouco dessa sua ligação, não só profissional, mas como mãe. Sim, eu sou mãe atípica, né? E como a nossa parceira que falou, né, amiga de profissão, ela falou todas as características de forma bem assertiva, né? Isso é muito importante a gente saber identificar tudo isso. E como você perguntou, não, sobre a questão da criança ser assistida, das questões terapêuticas, é de grande valia, porque elas têm grandes avanços no social, na aprendizagem. Então, assim, é muito significativo que os pais aceitem, né? E, sim, eles vão procurar assistência para essa criança, para esse aluno. Então, eu sou mãe de um autista de 11 anos, meu filho, Pedro Azaf, 11 legal, anos. gente. Tá sempre com ela. Sempre nos eventos, né? Isso. Bomba. Participando de tudo. Aí, todo final de semana ele pergunta, e aí, qual vai ser a resenha do final de semana? Já tá acostumada. Esse aí já é. É um autista diferentão. Por que será, né? Então, enfatizando as diversas abordagens, o que acontece? Com 2 anos eu percebi que ele tinha um comportamento diferenciado. E aí eu comecei a observar de forma mais aprofundada. Só que eu já tinha pedagogia e psicopedagogia. E aí eu comecei a observar. E a escola também me dava um feedback que ele se comportava de forma Isso diferente. É muito importante. Sim. E eu vejo também que muitos dos pais, né, às vezes tampa o olhar, não quer olhar. Muitos não aceitam. Não aceitam. Sim. Então, deixa um recadinho para os pais. Se você realmente notou, olha, vai lá, realmente se abrir para isso, porque isso daí é um ponto muito importante que às vezes fala, não vou olhar, porque fica com receio, não quer aceitar. Mas vai ser a ajuda do seu filho. E é aqui um mega depoimento de uma mãe, né? Exatamente. Gente, aqui, vamos comer, experimentar essa coisa deliciosa aqui do Haru. Enquanto a gente escuta a Érica, eu vou degustar isso aqui, tá? Então. Porque o Haru arrasa. Arrasou. Haru é vida. E aí os profissionais, né, da escola começaram a sinalizar também. Só que eu, no lugar de mãe, eu não poderia eu falar que meu filho
tinha, era diferenciado, né? Levar tanto que eu levava ele no neuropediatra, levava ele no psicólogo. Eles, no início, falaram que era ansiedade infantil, imaturidade emocional. Quando eu levei na psicóloga para fazer a avaliação neuropsicológica, que o neuropsiquiatra havia descartado a possibilidade de ter TDAH. Ela falou, então você troca de neuro. Foram muitas barreiras, muitas. O psicólogo uma vez falou que era falta de limite, isso desde 2 anos. Nossa. Eu peguei o laudo dele, ele estava com 9 anos de idade. De 2 anos para... Com 9 anos que eu Meu consegui o Deus. laudo, mas eu já sabia, mas eu como mãe não pode dar um exatamente. diagnóstico. Ele já tinha todas as características. Ele tinha colalia. Ele fazia movimentos Aham, você já repetidos. sabia tudo. Quando ele estava com ansiedade, ele andava de um lado para outro. Então você percebe, você que é mãe, Érica, mais do que ninguém. e você, o que você como mãe, como profissional, você vê nessa questão dessa demora de fechar um laudo? Por quê, né? Não havia uma aceitação, falta de informação dos profissionais? Como isso? Então, até na avaliação dele com o neuropsiquiatra, que é maravilhoso, que eu tentei consulta, ele só atende pelo SUS, não atendia pelo plano, não atendia particular, ele é meu conterrâneo. Eu fiz de tudo, eu levei anos, porque eu falei, é ele que vai me dar a resolver. resposta que eu preciso, que vai resolver. E exatamente foi ele. Eu levei anos. E aí isso é uma vertente que acontece muito. Os pais levam anos. Eu tenho alunos que estão 2 anos esperando a consulta para serem avaliados. Nossa, 2 e isso anos. meu filho tinha plano de saúde. Mesmo Entendeu? com plano. Mesmo com plano. Eles descartavam a possibilidade do autismo. Que loucura. Foi uma luta. E aí, uma psicopedagoga da escola, que eu estava diretora na época, ela atendia na sala de recursos da escola. Ela é autista. Ela virou pra mim e falou assim, seu filho tem autismo. Aí eu falei, sério? Eu tenho certeza disso. Aí eu e elas começamos a dar risada. Ela falou assim, gente, eu nunca vi uma mãe aceitar tanto fazer essa cara de paisagem que você fez. Eu falei assim, gente, Só tô esperando o laudo. não entendi, eu só quero o laudo pra Que é um confirmação. absurdo. E pra né? tratar ele da forma que, Sim, né, que ele precisa. Sim, fazer a principalmente- intervenção correta. Exatamente. Principalmente no apenas para colégio. isso. Olha que incrível, gente, porque você vê, né, o filho da Érica é super inteligente lá, participa. A psicopedagoga era autista, né, que você isso, falou. aham. Então, às vezes a gente acho que tem uma visão muito distorcida sobre Sim, isso, gente, né? muito. E pode ser um adulto excepcional, inteligentíssimo. Então, isso conta pra gente, como... Sim, ela estava fazendo doutorado. Ela Olha já tinha isso. mestrado Gente, doutorado. em educação inclusive, estava cursando Nossa, doutorado. Mas sabe o que eu acho? Ela No chorou meu na hora olhar, que ela me contou e eu falei, sério, eu também tenho Quem certeza. eu acho que polui isso, eu acho que é a própria televisão. Traz o autismo de uma forma diferente, que não é a forma. É meio que tenta trazer com pena que é incapaz. E não, pra você ver, exatamente. olha só. Então, isso a gente tem que mudar. E, infelizmente, a gente tem muito isso. E né? trazendo informação, a gente sentada numa mesa dessa, batendo papo, quantas vidas a gente não toca. Sim, Sim. E às vezes uma mãe que tá sofrendo com isso, ou um pai, ou Vê que é a capaz. própria pessoa, Sim. né? Muitas vezes a pessoa tardia também e não sabe. E tem a questão, assim, que é igual vocês falaram, a questão da estereotipia do que é uma pessoa autista, né? Então, assim, às vezes a pessoa, o que ela tem na cabeça? Ela anda na ponta dos pés, ela é uma pessoa agressiva, Sem ela imagina. é uma pessoa que não oralizada, ela tem dificuldade de comunicação, mas não. Tem pessoas que são nível 1 de suporte, que vivem normalmente, que casam, que vivem a vida e normal. Então, assim, hoje... o que eu acho muito legal que está acontecendo é que as pessoas, né, além dos pais, as pessoas os adultos autistas, né, estão tendo cada vez mais diagnósticos, porque é uma procura de autoconhecimento. Então, as pessoas que se percebem diferentes, elas querem se conhecer. E o autoconhecimento a gente faz a partir de uma avaliação neuropsicológica. Né? Porque ali a gente vai entender todo o funcionamento, todo o nosso funcionamento. Então, as pessoas elas estão cada vez mais buscando esse autoconhecimento. Então, por isso que teve um aumento muito grande dos casos, né, dos diagnósticos. Tá. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas na minha época não tinha pessoa autista. Tinha. Só que não as tinha. pessoas sabe não uma tinham coisa que eu conhecimento. tenho ouvido Faltava bastante conhecimento, também? Exatamente. Agora tudo é isso.
Sim. Tudo é Eu já ouvi TDAH, muito disso. não sei Agora, o quê. é uma invenção de moda. É moda. Sim. Eu não é. concordo com isso e tal. E assim, eu também sou mãe atípica e eu não sabia, né? Porque quando o Dani que me trouxe essa clareza. Sim. A minha filha tem TDAH, transtorno de ansiedade, e eu tratava dela, né, há anos. E um dia, conversando com a Dani, abrindo meu coração, porque muitas vezes, assim, a minha situação não era essa, mas às vezes você vai falar com as pessoas, elas não sabem, elas não Sim. entendem, elas não têm caridade, compaixão, então elas julgam, a criança é isso. É o que você falou, né? Falta de limite, é assim. E a gente vê ali um sofrimento, né? Naquela agitação, aquele... Sim. E aí um dia eu partilhando com a Dani de uma situação que eu tinha passado, e aí sofrendo muito, né? E Dani falou, amiga, você é uma mãe atípica. Tenha mais... carinho, né, Sim. com você, pra você entender que Maria tem e tal, e tá tudo bem, gente, né? A gente tem que aceitar pra ajudar melhor e acolher, porque nem sempre a criança tá fazendo aquilo porque é falta de limite, Isso. porque a mãe não cuida, e a gente não sabe o que aquela mãe tá passando. Então eu lembro que Maria muito pequena, a gente ia até pra igreja, pros lugares, gente, ela corria, ela pulava, ela descia, e eu morria. Uma vez eu ia sair da igreja, porque eu me sentia mal. E uma pessoa viu a situação, que era sempre assim, eu correndo atrás dela, ela não parava, aquela loucura. E essa pessoa veio atrás de mim depois e falou pra mim, falou, olha, eu percebi que você se afastou, por conta disso, Maria é uma criança. Se algum adulto tiver incomodado com ela, esse adulto tem que sair, né? Então, assim, a gente tem essa caridade, porque eu poderia ter me afastado da igreja, não tá até hoje, Sim. por conta de olhares, de julgamentos. Sim. Então a gente passa muito por isso. Então, assim, eu, na minha realidade, eu nem sabia que era nisso, mas já trato, né? Faz terapia, faz isso, faz tudo. Tem que fazer, gente. Ah, psiquiatra é de doido. Não, gente, não é. Entendeu? Até minha filha mesmo, ela tinha dificuldade de entender isso. Até ela entender que não, ela é uma médica Sim. que vai ajudar também em várias áreas, né? Esse negócio de psiquiatra de doido já passou. Isso vai ser uma coisa do ansiedade, passado. né? Então vamos nos Gente. libertar desses padrões. E a gente pra precisa ajudar. realmente, principalmente hoje, com tudo que a gente vem acarretando, é bom você ir esvaziar, você muda o olhar, mas a sociedade ainda tem esse preconceito. Muito, muito. Mas a gente tem que começar, né? Então, hoje, se eu puder falar em todos os lugares, com quem eu converso, eu falo, Dani me esclareceu nesse ponto desse ser mãe atípica, mas o que ela me trouxe foi nessa questão da gente se colocar nesse lugar ali, de não E é se de acolher, coitada, né? né? Nada Sim, disso, mas que às vezes a gente passa por situações que Sim. ninguém entende o que a gente tá passando. Sim. Né? Aí vem vários julgamentos, aí a gente se julga também. Então, mãe, você também, pai, famílias, é um desafio, mas a gente está aqui para falar que tem pessoas aí que vão acolher, a gente tem que amar, tem que cuidar, tem que procurar ajuda sim, porque é importantíssimo para os nossos filhos e pra gente, né? Muito, muito. Com certeza, nossa missão é acolhimento, um olhar humanizado, Isso, né, isso, diferenciado para estar diferenciado. contribuindo né, com as crianças e com os pais, que eles precisam muito dessa rede de Exatamente. apoio. Principalmente também para entender, né? E puxando na parte de pais, né? A gente vai falar um pouquinho agora dos nossos patrocinadores. É isso mesmo. Temos a Ney Gesso, mais de 20 anos no mercado aqui em Macaé. Para você que quer fazer aquela reforma, melhorar o ambiente, consultório, reforma residencial, comercial, Ney Gesso, sua melhor opção aqui em Macaé, mais de 20 anos atuando nessa área. Credibilidade, agilidade, preço justo e uma mulher incrível lá também te esperando para te atender, junto com o Ney. Ainda tem o selo Mulher de Sucesso. Selo Mulher de Sucesso. E temos também aí uma loja incrível que acompanha a gente em tudo, que é a Ótica Opção. Inclusive, estamos de Ótica Opção. Estamos sempre fazendo a melhor escolha, né, Tati? Então, você que busca aí um óculos do jeito que você merece, Ótica Opção. Tem lá o melhor atendimento. O time é treinado por mim. Tem o melhor produto que você precisa de custo-benefício, beleza. Tem o visagismo de óculos, que é algo diferente aqui em Macaé. Então, Ótica Opção é a sua melhor opção. E tem o selo Mulher de Sucesso, né? Uma empresa que investe, que acredita nas mulheres. Então, vai lá na Ótica Opção. E se você quer ser o nosso patrocinador e ter o selo Mulher de Sucesso, apoiador de mulheres, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. E venha ter o selo Mulheres de Sucesso. É isso, olha que mesa linda, com um papo super importante, abril, o mês da conscientização do autismo. A gente tá aqui com mulheres incríveis, o Haru aqui proporcionando pra gente essas delícias, tá? Você que ainda não conhece o Haru, vai lá tomar um drink com álcool, sem álcool, curtir aquela vista linda e experimentar esses aperitivos, almoço, jantar, tudo
incrível. Do ambiente, ao atendimento, ao sabor, à qualidade. Então vamos voltar aqui. E eu queria ouvir um pouco mais da Érica, né? Pra ela contar dessa experiência. Conta pra gente mais. Como é que é trabalhar na educação, seu filho, sua realidade, essa dinâmica, você consegue equilibrar tantos pratos, né? Ajudar tantas pessoas, tá nos eventos. Como que é, gente? Isso Como tudo? você consegue Conta pra conciliar gente. tudo isso? É bem Dá complexo. uma dica aí pras mães, por favor. São inúmeras demandas, trazer né? esse olhar de uma mãe atípica com seu filho. Porque muitas das vezes tem uma mãe lá vendo e falando, nossa, eu não consigo ir em lugar nenhum. Não consigo fazer nada, não consigo estar em evento nenhum, não consigo fazer... E ela tá em tudo. Essa mulher é Gente, imparável. ela não para. Conta aqui pra gente. Ela quem- está em todas. As Está em pessoas todas. perguntam qual horário que você dorme. No seu dia tem 72 horas. E ela ainda trabalha e faz várias coisas. Sim, conta pra gente É como conciliar verdade. isso. Eu sou servidora pública, né? Trabalho na escola da rede pública e dou aula numa universidade. Nas horas vagas faço atendimentos terapêuticos e estéticos. E estou sempre aí nos eventos, porque eu falei uma coisa muito importante esses dias. Esse movimento que vocês fazem é de extrema importância para as empreendedoras, para as mulheres protagonistas. A gente precisa estar ativamente participando de todas essas imersões, desses eventos que vocês ofertam. Isso é muito bom, esse network, você encontrar amigos, né? Sim, é uma forma de a gente estar... Fazer uma troca, né? Uma troca de experiência, agregando valores. Então, eu sempre estou, né? E tô sempre aí quando eu posso, trazendo, né, Thalita, sabe? Novas pessoas das mesmas Muitas. áreas que eu, do mesmo Várias nicho. Não tem problema nenhum. Acho que no grupo Boys eu coloquei ali umas 20 esteticistas, deve ter umas Tudo 20 da mesma biomédicas área, tudo da mesma esteta. área. Eu devo ter colocado umas 20 ali no grupo. Elas estão precisando participar, estão Ah, sumidas, exatamente, hein? porque não Eu adianta vou você estar cobrar. no grupo, você tem que fazer ser vista. E Verdade. um ponto que você abordou, que você trouxe várias da mesma área, não existe concorrência, existe parceria. Com certeza. Então, quando a gente muda esse nosso olhar, a gente faz um network ainda melhor, porque são tudo parceiras na área. Você Isso. consegue auxiliar uma outra. Por conta dessa minha correria, eu sempre passo meus clientes para as minhas amigas da mesma área. Sim, Que fizeram faculdade comigo, sempre estou indicando, eu não tenho esse problema de dividir, partilhar conhecimentos. Então, assim, eu atuo na educação pública e já faço inclusão, já vivi inclusão. E aí, tendo um filho, foi muito melhor, porque a gente já traz os conhecimentos que prévios. você já pega realmente Sim. em casa, você já está praticando. Exatamente, né? E aí a gente leva para todo o nosso cotidiano e aí a gente só soma, só contribui. Isso é muito importante, né? É muito bom, principalmente trazendo para dentro do próprio colégio, né? Estamos aqui, ó, apreciando enquanto Delicioso. isso, Ah, delicioso. gente, vai, Érica, experimenta aí, que você não experimentou ainda. Eu tô só no drink. Tá deixa só pra no mais drink, tarde. vai depois. Mas fala pra gente, Érica, qual a importância do professor nesse processo do aluno autista? Então, eu aprendi isso na minha primeira graduação, que foi de pedagogia. O professor, ele é o profissional mais importante da sociedade. Uau. Sem ele, nenhum outro profissional se forma. Nem o advogado, nem o médico, nem o engenheiro. E ele tem um papel de extrema relevância. E aí ele precisa atuar com a família, né, para estar contribuindo com esse aluno. E aí ele ajuda muito. Então, ele é qualificado para entender as necessidades desse aluno, para estar atuando e ajudando esse aluno nesse momento que ele precisa, que é um momento de transição. Uma coisa que acontece muito na vida desses alunos, na vida pessoal, não só escolar, né? É a questão das comorbidades que as pessoas não sabem identificar. E aí dizem que é birra, falta de limite, igual falaram que é com meu filho, falta de ética. Não tem autocontrole. Exatamente. Então, o professor, ele está apto para saber identificar e lidar com aquilo ali e contribuir da melhor forma possível, amenizando. Às vezes, o aluno tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Não é porque você falou para ele, ele não quer respeitar o combinado. Não é, ele tem TOD. Entendeu? É mais forte que ele. Né? Exatamente. Aí vem a TDAH, vem também a bipolaridade, vem a ansiedade. São várias comorbidades. E uma coisa encarreta a outra, Dani. Você acredita nisso? Que
você tem uma coisa e aí pode trazer outros transtornos? Pode sim, pode sim. Tem igual a Erika falou, assim, tem muitas, né, muitas pessoas autistas que vêm com comorbidades juntas. Então, um transtorno de personalidade, um TDAH, altas habilidades, né? Então, sempre tem, sempre não, né? Não vou generalizar, mas tem alguns casos, sim, que pode vir acarretando uma outra comorbidade, né, junto, além do diagnóstico do autismo. Gente, é um assunto muito sério, né? Muito sério. Mas hoje a gente encontra bastante apoio. O que vocês veem hoje, né, nessas realidades? Pelo SUS, consegue aí ter esse respaldo? Terapias profissionais, né, Dani? Eu sei que você Sim. faz. Mas para essa família hoje, assim, tem aí todo esse apoio que precisa? Ou só com dinheiro? Ou como que é essa realidade nua e crua? Eu acredito, assim, que seja ainda um desafio muito grande, mas a gente tem evoluído muito, principalmente depois que veio, né, o Catálogo Internacional de Doenças, né, o Código Internacional de Doenças, o CID-11, que colocou o autismo em evidência, porque o autismo estava no CID-10 como uma ramificação, né, de Sim. transtornos globais do desenvolvimento, e agora tem o CID-11, que é só para pessoas que estão dentro do espectro. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram vários subitens, né, que determinam algum tipo de comportamento. Então, assim, deu uma amplitude maior para o espectro, para as pessoas que estão dentro do espectro. E, querendo ou não, as leis da inclusão vão ficar mais evidentes e vão precisar ser feitas, né? Então, por exemplo, aqui em Macaé, inaugurou recentemente a Casa do Autista, ali na Rua do Mercado de Peixes. Então, assim, isso para mim foi um avanço muito grande para a cidade, né? Porque vai poder contribuir, assim, para que um público que não tem condição de pagar uma terapia, um plano de saúde, né? Para poder garantir essa cobertura, essas terapias, vão poder, né, estar ali naquele local, né, que é para pessoas autistas, né? A gente sabe, assim, que o que eles estão falando, assim, que estão tendo muita lista, né? Tem uma lista de espera já, mas, assim, a gente sabe que pelo menos eles estão fazendo, eles estão começando fazendo a ter esse acontecer, olhar, tá né? Começando a ter esse olhar. Parabéns aí o nosso governo. Nosso Sim. governo Por estar realmente trazendo muito aí, bacana. olhando para essa realidade, né? E a gente começa assim mesmo, pequeno. Isso, E aí com a demanda vai vendo que vai tem vendo que a aumentar necessidade, mais. sim. E tem lei específica que garante a parte realmente o que ele vai ter de garantia, da segurança, o que realmente tem para a parte do autismo. Porque a gente vê muito lei para tudo, né? Pra tudo, mas tem essa específica, porque tem um CID que tá Tem o aí, CID, mas tem mais outras? E tem a lei da Garante a inclusão segurança? associada. Tem a lei da inclusão, mas aí garante para todas as pessoas. Ah, sim. Outra coisa também que foi muito um marco, né, assim, foi a questão do autismo entrar como PCD, pessoas com deficiência. Então, garante muitos direitos para as pessoas autistas. Sim, que agora tá tendo. Então, assim, hoje eles são PCDs, são considerados PCDs. Então, assim, isso já garante, exatamente, isso já tem a garante, segurança. tem a segurança de assim, assegura os direitos, né? Mas isso é recente, no caso? Há alguns anos atrás, então, nós não tínhamos nada disso. Não. Avançamos muito. E aí, como que funcionava? Não era nem reconhecido, então, ainda como autismo? Tinha o diagnóstico, mas eles não conseguiam ter os direitos. Por exemplo, hoje, tem algumas empresas que os pais que têm o diagnóstico já, né, da criança, da pessoa autista, do adolescente, pode ser até adulto, né, que não consegue ter uma independência, eles conseguem ficar 100% home office. Então, fica em casa para ajudar, né? Para ajudar nesse cuidado. Então, assim, hoje tem muitas coisas que diminui a carga horária. Se não fica 100% home office, diminui a carga horária de trabalho. E acolhe hoje. Então, no mercado de trabalho hoje está mais também... Isso está mais... eles estão sendo mais acolhidos, com oportunidades. Sim, que certeza, legal. Estão tendo prioridades em alguns prioridade, espaços. sim. Tem porque carteira senão- para andar gratuitamente, fazer viagens. Tem a vaga deles no mercado de trabalho. Isso, no mercado de trabalho. Nossa, então a gente Bacana. avançou bastante, Avançou né? bastante. Sim. Como ela falou, inaugurou semana passada a Casa do Autismo. Vai ter muita assistência, vai ter terapeuta ocupacional, terapeutas integrativos, psicólogos. Isso na nossa cidade, gente. Que bacana, Que a bacana gente mesmo. a gente vê, né? Sim, E, na opinião de vocês, qual a importância desse abril? Desse abril, né? Ser aí intitulado
né, o mês do autismo, da conscientização, né? Qual a importância que vocês veem de ter, assim, um mês, né? Que não é um mês, a gente tem que se conscientizar sempre. Diariamente. Mas a gente reforça esse assunto, a gente traz mais temas, as pessoas olham para essa situação. O que vocês veem? Eu acredito que seja, assim, essa questão de ter empatia. E porque o autismo, ele não é uma doença... Não, desculpa, gente. Falei errado. O autismo, ele não é uma condição que é visível, né? Não é uma doença física, Sim. né? Que você vê uma pessoa ali, você vê que ela tem uma comorbidade, né? O autismo, ele é um transtorno que não é visível, ele é invisível. Então, assim... É porque o filho de Érica mesmo, se ela não contasse um dia pra mim, eu não sabia. Thalita veio. Tem uma amiga minha que via ele nos eventos há 5 anos. Quando ele se dizia conversando, ela, o quê? Seu filho é autista? Mas tem o grau, né? Engraçado. O Sim. dele é qual, Érica? O dele é nível 1. Ele não Ah, precisa ele de é mais- suporte. Ele precisa Graças de a suporte na unidade escolar. Sim. Porque ele já tem uma preguiça crônica. Isso existe. Não existe. Não sabia. Uma psicóloga Não já ouviu sabia. falar. Você como Tem. psicóloga já ouviu falar. Ah, não sabia. Já Olha, é gente. uma predisposição genética. Já vem da família paterna dele. Ah, E quais são, só pra saber, né, gente, às vezes, como que é o sintoma, assim, o que percebe quando é essa Sim. questão da preguiça crônica? O dele o quê? Ele não suporta estudar, e aí já vem da família paterna, ele tem pavor. Ele todos os dias fala, mãe, tô muito cansado, posso faltar hoje, não. Com Ai, sono. pra quê? Tem que ir pra escola hoje? Sono. Ele dorme muito? Ele dorme normal. Dorme normal, Dorme Falou as em horas. estudar. Aí dá sono. Engraçado, final de semana ele acorda cedíssimo. Ei, praia, vamos almoçar em que lugar? Qual a resenha? E você, qual a como que resenha? você faz, como que você age, Érica? Como que você conduz essa situação? E eu mostro umas realidades nua e crua pra ele. Eu falo, olha só, é necessário estudar, é fundamental. Você não quer ter as coisas, você não fala que quer viajar, você não vive em site de compras, você nem trabalha em você não tem nem renda Em site de fixa. compra, gente. Tem Já realidade. só vive assim. E pedindo também. E já tem abriu uma conta, fica pedindo Pix pra mim e pro pai. Gente. É nesse nível. Ele tem altas habilidades de superdotação. Ele Só tem. que ele tem um diferencial, ele tem descalculia. Ele tem muita dificuldade de matemática. Ano passado ele avançou porque ele frequentou a sala de recurso multifuncional com a psicopedagoga. Ela ali direto, ele teve um avanço. Mas ele tem uma descalculia surreal. E nesse olhar para você, como a escola pode incluir, fazer a inclusão dele com os outros alunos? Qual a melhor forma eficaz? Então, Macaé tem um diferencial. As escolas públicas, elas são inclusivas. Elas têm uma sala, Olha. né? A sala de atendimento AE, atendimento educacional especializado. Muitas das escolas particulares, eu não conheço nenhuma que tenha, mas já acredito que tenha sim. Tem esse atendimento 2 vezes por semana, 1 hora. Então, isso Nossa, faz com muito que a bacana. criança avance. sim. Inclusive, eu já fui professora dessa sala há muitos anos, né? Já muito fiz parte da bacana. educação inclusiva. Essa sala é um atendimento individualizado e você trabalha em cima das necessidades daquele Sim, aluno. bem específico. Bem sim, específico, com interessante. atividades lúdicas, jogos, entendeu? De acordo com o que ele precisa. E aí tem muitos avanços, e tem também a sala AP, Aham. que é para disléxico, tem dislexia. Ah, então, nossa, Tem. bem específico também. Tem não a sabia. E e a AP. E muito São particular salas não que- tem isso. Porque não, já, meu filho essas estuda salas e são não- muito inclusivas e contribuem muito para o avanço do aluno, para ele, quando entrar na sala de aula regular, ficar no mesmo nível com o aluno que não Sim, tem nossa, nenhum uma preparação. comprometimento. E isso faz muita diferença, porque lá no meu Muito. filho, ele entrou alunos, né, atípicos, sem preparo nenhum. Sim. Ele chegou falando, mãe, amiga. Eu falei, E a escola também não tem. não tem preparo. Aí ele falou, mãe, mas o menino faz isso. Aí eu tava explicando pra ele por que ele faz isso. Eu falei, mãe, o pessoal ficou rindo. Eu falei, não, você tem que chegar, Gente, nem sentar tem uma e preparação, e né? conversar. Não. E não tem, eu acho um absurdo isso. Por ser a escola, deveria ter sim. Até porque vai receber, né? Sim. Então. E você tem que ensinar. Aí meu filho falou, mãe, eu chamei ele pra conversar. Aí eu entendi. Aí ele veio me contando que achou o máximo. Mãe, ele adora dinossauro, que nem eu. Aí ficou conversando. Hiperfoco. E não deixei ele ficar, porque meu filho tem hiperfoco. Ah, Ele tem. Puxou a mãe, né? Ele tem hiperfoco. Ele é assim, 100% focado em tudo que é área de Uau, biologia, de animais. Meu filho é, É tecnologia. Ele tem. Agora ele tá fazendo robótica. E o que acontece? Depois da crise pandêmica,
muitos pais começaram a tirar os filhos da rede privada e colocar na pública por causa dessa sala Que de não recursos. tem. Eu não não- sabia eu- que Essa na pública assistência tinha, diferenciada. sim. Não sabia. só isso tudo que você tá falando aqui, eu não sabia, né? E acho que de repente muita gente também não sabe e talvez vai ser até uma luz para muitas pessoas. Porque às vezes no particular não tem, talvez tenha, mas a minha pequenininha estuda na rede pública. E assim, quando eu converso com as pessoas, né, às vezes as pessoas, né, mas isso sim, porque eu vejo, na Mary Kay, eu passei por muitas escolas fazendo evento de Mary Kay e tal, e principalmente esse do pré, pequenininho. Gente, meu Deus, é incrível o carinho, todas as professoras apaixonadas. Então assim, Mafê já estuda desde que começou. E assim, escolas incríveis, assim, com uma preparação, eu tenho percebido cada vez mais que as escolas, elas estão, pelo menos a pública, né, dos pequenininhos, incluindo muito a família ali, entendendo que a família tem que estar muito perto da criança, e faz isso, e faz receita, e vamos fazer junto, e tem que fazer em casa, né, esses dias a professora tava chamando os pais, a gente quando ia buscar, ela falou, não, a gente tá fazendo receita na escola, mas a gente quer que vocês façam com eles em casa, porque a vivência, chamando a gente também para uma realidade, sim, sabe? realidade, sim. Então, às vezes a gente tem um Integrativo, julgamento, mas, gente, tem escolas incríveis, assim. Eu acredito que todas, principalmente da parte dos pequenininhos. Então, assim, eu realmente, Macaé tá... E assim, Arrasando infelizmente, bastante. porque Muito orgulho. a rede privada, a gente tem a lei da inclusão, só que não é algo que tem um fiscal que vá nas escolas e Sim. vai... Então, assim, a escola particular, às vezes ela tem algumas escolas que falham muito nesse aspecto, porque não há fiscalização. Que deveria ter. Exatamente. Já a rede pública, eles Tem, são fazem... fiscalizadas. Exatamente. Eles fazem a inclusão acontecer. Tem profissionais que estão ali, tem um inspetor que vai na Então, escola e acredito vê que se as seja coisas isso. estão acontecendo. Sim. Tem verba direcionada Direcionada. para essas salas de recurso, Tem, exatamente. né? Então, assim, essas verbas, elas precisam Sim. ir para o lugar certo, né? Então, assim, então as coisas acontecem melhor porque a lei da inclusão acontece, Sim. né? E, infelizmente, na rede privada, a gente não tem fiscalização. Eu acho que aí deveria eu acho ter, que sim, acaba porque Eu passando. acho que deveria E às ter. vezes os pais, eles Os acreditam pais. que estão fazendo a melhor Sim. escolha porque estão pagando ali, Sim, né? sim. E, Muitas das vezes enfim. você tem um suporte, mas deixa alguma coisa a desejar. Sim. Infelizmente, funciona muito nos pais reclamando. Eu vejo isso, porque quanto mais você reclama, mais eles te atendem. Porque promete rios e fundos, e quando você vai ver nesses pontos, assim, que são importantíssimos, não tem. Exatamente. Maria, ela estuda em escola particular já há um tempo e, assim, graças a Deus, a escola que ela estuda é desde pequena. Então, assim, criou um relacionamento. Eles já sabem todo jeito. Já pensei diversas vezes, vou tirar, vou levar para outro lugar. Depois falo, não. Aqui eles já sabem como acolher, como entender, conhece a realidade. E o que outras escolas que eu já fui, né? No caso dela é particular também. Mas escola particular é que às vezes não tem esse olhar, é só mais um. E ela já tem as questões dela. Então, assim, eles já sabem o jeito que lida. Já tudo na hora, já fala, ó, tá acontecendo isso, então você precisa ficar atenta. Porque isso aqui não tá legal. Então eu consigo entrar em ação antes que o negócio, né? Então, quando a gente encontra também aí esse apoio na escola, a gente tem que caminhar junto com a escola, né? Tem que estar em casa também, correndo atrás, fazendo junto, porque não é que é uma luta, é uma jornada. É a jornada. É. Que É a um gente vai acompanhamento, ter. porque não adianta, sim. porque muitos pais acham, larguei na escola, Sim. se vira. Sim. Mas não é assim. Mas Acontece, nesse caso é né? difícil, eu acho. Não né? tem Muito, como, porque você tem que ter um apoio dentro de casa, Sim. apoio na escola e tem que comunicar. Com que comunicar. certeza. Porque Tem senão que trabalhar vai, de forma não integrada. vai ter evolução. Exatamente. Para avançar precisa isso. Tem que ter integração. E confiar, assim, no profissional que tá ali, no professor que tá ali, porque, assim, muitos Acolher o que tá diagnósticos falando, são, né? são Sim. feitos a partir do olhar do professor. Foi o que a Erika falou. Porque, assim, o professor, ele tá ali 4h30 com a criança. Olha, tem um olhar diferente. Vai ter um olhar A diferente. pessoa merece Sim. todo o nosso respeito, muito, nosso com carinho, certeza. nossa Com gratidão. a nossa classe E aproveitando de isso pedagogos. também, deixa eu aproveitar esse parabéns para os professores que merecem todo o nosso carinho, nossa admiração. Obrigada por cuidarem dos nossos filhos sempre, né? E muitas vezes não são valorizados e estão passando momentos difíceis. É verdade. Mas obrigada por não desistirem, por estarem aí. Mas eu quero falar agora de um patrocinador super especial, que para as mulheres, gente, é algo que a gente precisa. Quero falar agora para vocês da Liz Story. Liz Story, eu costumo dizer que você entra lá
e sair pronta pro seu sucesso. Gente, naquela loja tem sapato, tem roupa, tem acessório, tem tudo que uma mulher de sucesso precisa. Sem contar também um atendimento incrível. Tem a Liz lá também te esperando, com todo carinho, com aquele jeitinho dela especial. Então você, mulher, que tá em busca daquele look, um look completo, a Liz Story é o melhor lugar para você encontrar, né, Tati? Com certeza. Você entrou e sai completa, da cabeça aos pés. Exatamente. E para sua casa e offshore também, a gente tem a Lagos Macaense, uma empresa familiar, onde você vai encontrar lá a Priscila, o Juan, uma família linda, especial, que cuidam de um negócio para te servir. Então lá você tem material de construção, material offshore. Lagos Macaense e Liz Story são empresas que apoiam as mulheres, que estão aqui proporcionando esse momento, onde a gente pode trazer conhecimento, a gente pode trazer até libertação, digamos assim, né? Porque às vezes num papo como esse a gente escuta, a gente aprende, a gente tira um outro norte para nossa vida. Então essas empresas, elas apoiam, elas incentivam as mulheres e elas investem, o que é um diferencial. Então você, mulher, escolha marcas que apoiem as mulheres. É isso, né? Com certeza, selo Mulheres de Sucesso. E voltando, Voltamos. vocês... Acabou que a gente entrou em um monte de assunto, né? Que a gente começa, mulher é assim, abre várias Vários leques, Ramifica, vai depois a gente ramificando fecha. e fecha. Na opinião de vocês, qual a importância do abril, né? Ser esse mês da conscientização, de ter um mês de conscientização. O que, que vocês entendem? O que, que vocês acham na visão de vocês de profissionais, de vivência? Quer falar primeiro, Ari? Não, reiterando, ela já havia falado, tinha só falado, para aham. reiterar, né? É um mês mesmo para sinalizar, atentar de forma mais aprofundada. Como a Thalita havia falado, né? É o ano inteiro, é para a vida. Nós falamos aqui da questão da inclusão, né, de alunos que tem vários alunos, crianças que têm vários comprometimentos. Então, é o dia específico, né, para estar ali, né, trazendo ao público, às pessoas, conscientização, informações. Ainda existe muita falta de conhecimento, muita Vocês exclusão trouxeram coisas aqui que a gente não silenciosa. A gente sabia. não sabia. Muita É, coisa que sim. eu acredito que, como a gente não sabia, o pessoal de casa também. É, e quando também a assistindo, gente, né, às vezes porque não vive, acaba Sim, vivendo sim. assim, né, a Sim, parte. sim. Mas não, a gente tem que se unir. Porque Sim. às vezes eu não vivo, mas eu vou conhecer alguém que vive. vai- Ou às vezes você alguém pode na minha ajudar, família. você Então a pode- gente pode às ser vezes canal tá de do nosso lado e a gente de- não de sabe. ajuda. Sim, é verdade. E aí agora você já tem esse conhecimento, vamos estar aí contribuindo com alguém, agregando com alguém que certeza. precise, Todo né, dessa mundo que tá informação, ouvindo dessa aqui, instrução. acho que você pode pegar esse podcast que você está escutando aí agora e levar. Compartilhar, levar essa levar pro seu informação. trabalho, para dentro de casa, com um olhar diferente. Não aquele olhar de culpa, aquele olhar que realmente quer julgar, mas um olhar acolhedor, que você vai trazer para perto e poder auxiliar. É. E falando em acolhimento, hoje a gente pode acolher essas famílias, essas crianças ou esses adultos também, né? Qual a melhor forma de acolhimento? O que, que vocês veem? Eu acho que a escuta sem preconceito, a escuta sem pré-julgamentos. Eu acho que é entender essa família quando ela está reclamando, quando ela está, né? Porque assim, lidar, né, com o dia a dia, com a rotina, né, de terapias, essas questões comportamentais, né, que assolam tanto a pessoa autista, porque o que ela tem dentro dela, ela não consegue externalizar, né? Nem sempre ela consegue externalizar. Então, as famílias sofrem muito de não conseguir entender, compreender o que ela está sentindo. E quando a gente traz uma questão de dupla excepcionalidade, né, que é o autismo e altas habilidades, a gente pensa em regulação emocional, que para ele é tudo muito intenso. Sim. Né? Então, assim, eu imagino que seja difícil para a Érica, para a família, né? Para poder compreender o que ele está sentindo, compreender o que ele está pensando, né? Porque é um pensamento muito acelerado, muito além do que a gente está nesse mundinho aqui. E a gente não consegue mensurar, né? E a gente não Às vezes consegue eu vejo mensurar. minha filha, eu fico, meu Então, Deus. eu acho assim que a gente como Tudo ao mesmo pessoas, Você né? viu lá em casa agora, né? Exatamente. E assim, a gente como Respira. pessoa, como profissional, né? Ou como um amigo, como familiar, é escutar. É escutar sem julgamento. Escuta, né? Escuta cura, né? Escuta Exatamente. cura. Em tudo, É né? aquela escuta efetiva.
sabe? Esses dias eu acho que a gente conversou sobre isso, que a gente ouviu no Instagram, né, falando sobre a escuta, assim, pra gente tentar, em uma conversa, num diálogo, você só ouvir. Você não trazer, você não trazer, assim, nossa, mas isso também já aconteceu comigo? Só não, escutar. E só você escutar. fez isso comigo. Quando eu fui partilhar uma Sim. situação que eu não queria, que eu não contei pra ninguém. Mas eu senti, Dani ouviu. No sentiu final ela confiança. trouxe Isso. uma, né? Ela trouxe ali um insight. Eu falei, nossa. Sim. E aí ela me ajudou a enxergar como eu ia lidar com a situação. Porque se eu conversasse talvez com qualquer pessoa, eu ia falar, dá uma coça. Põe ela de castigo, tira tudo dela, não sei o que, não sei o que lá. E o negócio era muito, né, mais profundo. Então, às vezes, quando a gente julga, a gente não tem ideia do que a própria criança ou adulto, ou quem for, tá passando. Sim. Sim. A escuta é crucial, né? O acolhimento. Nós estamos fazendo esse mês inclusivo na unidade escolar que eu atuo. Aí hoje nós fizemos um café terapêutico com os responsáveis. Olha, muito bom. Dos pais, dos alunos. E assim, muito fizemos bacana. dinâmicas. Pra ouvir, né? Para ouvir, fizemos dinâmicas, oferecemos café com bolo para que eles. legal. E eles assim, nossa, teve Gente, é um bálsamo. Eles né? desabafaram, alguns choraram, Às aí no vezes é final aquele momento entregamos que precisa. mimos. Precisa, Nossa, E eles às ficaram vezes super também agradecidos. A gente vai encontrar famílias que também são bem humildes, né? Muito. Então você pensa que desafio, você lutar ali, às vezes, Érica A minha falou, tinha clientela plano, é vulnerável. e você falou, eu tinha plano, eu tinha, né, eu tinha entendimento, mas ela demorou 7 anos pra conseguir. Aí quem não tem Sim. o recurso e às vezes nem tem o entendimento, como Exatamente. esse auxílio, essa conexão ajuda, né, até a Sim. pensar por onde eu vou. A gente não sabia que tinha inaugurado a Casa do Autismo aqui na Exatamente, cidade. muitos não sabem o Muitos caminho. não sabem o caminho. É. E quando tem esse auxílio, principalmente partindo do local onde a criança estuda, né, a criança fica, é muito importante. Sim. Porque vai orientar o pai. Olha, pai, sim, você não tem plano, mas você pode ir por esse caminho, você Sim, pode seguir por sim. esse, se tá demorando. Isso realmente é muito bacana. E deixa eu aproveitar e perguntar pra elas, né, se elas autorizarem, é claro. Mas você que tá assistindo, ou sabe, conhece alguém, ou vai passar por alguém, talvez aqui, ó, vai ter o Instagram da Érica, da Dani, né? Manda uma mensagem. Sim. Troca Com uma certeza. mensagem, partilha, pede uma ajuda, uma luz, porque às vezes a gente não sabe a quem recorrer, Sim. né? Então a gente que tá às vezes aqui com o meio público de falar, de poder mostrar, de poder ajudar, a gente não sabe, mas a gente vai buscar. Então assim, não fica sozinha. Busca ajuda, pede, recorre, manda uma mensagem, gente, eu tô passando isso, eu não tô conseguindo, porque nem que seja ouvir, a gente vai estar aqui para ouvir, Sim. né? E verdade. mulheres experientes como vocês, é incrível poder estar aqui falando sobre isso. E eu queria ouvir da Dani também, por que você escolheu se especializar nessa área? Como que foi isso para você? Eu sei também que você não contou, mas você também tem aí TDAH. Eu tenho. Eu sou diagnosticada com TDAH. Uma hipótese de altas habilidades, né? Como condição. Então, Gente, eu também olha que sou um duplo incrível. excepcional. Eu fico encantada de ver. Olha só. Essas Nossa. mulheres estão aqui, a gente às vezes denomina as pessoas, porque tem TDAH, porque não sei o que. Duas mulheres poderosas, inteligentes, fazendo a diferença nesse mundo. As duas. Com esse laudo, isso não impediu de serem mulheres de sucesso, não só de sucesso, não estou falando financeiro, mas na vida. De fazerem o que gostam, de estudarem, de ajudar outras E pessoas. principalmente ajudar Que e tá incrível. externando isso para outras pessoas também serem ajudadas. E falar da minha história, assim, me emociona um pouco, porque não fui eu que escolhi a profissão me escolheu, né? Porque eu queria fazer medicina. Eu E também aí, queria, um sonho, mas Gente, a condição é financeira. Não consegui. E aí fui para pedagogia, fiz a psicopedagogia, atuei em escola, né, durante muitos anos, 8 anos atuando em escola. E eu tinha uma indagação assim muito grande quando eu recebia, né, crianças autistas principalmente, de como que eu poderia fazer a inclusão acontecer nas escolas, né? E eu trabalhava na rede privada e me deixava muito nessa coisa, assim, da gente não ter recurso, né? Enfim. E então, eu muitas vezes eu tirava do meu bolso, né? Para trazer atividades, né? Trazer coisas dinâmicas. Eu atendia essa criança, tinha a minha auxiliar, né? Mas, assim, eu fazia questão de fazer as atividades com ele, de fazer uma avaliação, né? De estar ali.
Então, só que eu entrei num sofrimento, né, muito grande, porque ali pra mim não era o suficiente. Então, quando eu tive os meus filhos, né, saída da escola e tal, e aí, quando eu voltei pro mercado de trabalho, eu falei, eu vou arriscar, vou ser psicopedagoga clínica. Dessa área. E, assim, Você achou? me achei, me encontrei, né? Então, assim, e aí eu fui especializando, né, no Aí você foi autismo, descobrindo. fui descobrindo, porque aí eu senti, foi um chamado de Deus na minha vida, né? Essa questão de trabalhar com o público autista. Então, as coisas foram acontecendo. Ai, que legal. Os pacientes autistas foram chegando e as coisas foram acontecendo. Então, hoje, assim, é uma grande 80%, referência, né? exatamente, 80% dos meus pacientes são autistas. E aí eu fui especializando, né? Hoje eu trabalho com uma abordagem responsiva, né? Que a criança ela a parte, assim, a parte evidente da terapia, assim, né? E é ela que vai trazer para mim o que ela quer trabalhar, né? Como ela quer trabalhar. Então, assim, a minha intervenção é muito baseada no interesse da criança. Então, assim, É totalmente eu me individualizada, encontrei, né? individualizada, Específica. E exatamente. Bacana. A Dani me contou uma vez, eu não sabia, que tem os graus. E ela Isso. me contou também, uma vez ela falou pra mim, Thalita, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem graus que são tão altos, né? Que eles Sim. realmente, assim, batem, é uma coisa Isso, mais... isso. É, Então, o nível 3. realmente, mas essa eles, mãe, muitas vezes, ela tá em sofrimento, porque ela não Isso. consegue mesmo sair, ela não Isso. consegue... E não sabe, às vezes, E né? a gente não Sim. sabe, né? Então, assim, isso eu fiquei até hoje, eu lembro, eu acho que é muito forte, né? Muito. Então, realmente, a gente tem que ter esse olhar. E que Sim. bom que tem profissionais como vocês. Que bom ter mulheres como vocês na sociedade. É um tema que a gente tem que trazer mais, que a gente tem que falar mais. Mas tá acabando o nosso Tá tempo. acabando. Que pena. Infelizmente, passa muito passa rápido. rápido, mas tá É. acabando. A gente falou. Mas antes da gente já caminhar Sim. pro final, tem alguma coisa que vocês não falaram, que vocês acham muito importante, que vocês gostariam de falar aqui? Antes da gente finalizar? Não, é porque a inclusão é um assunto bem extenso mesmo, mas acho que a gente A gente soube abordou quando- aqui, abordou fizemos um muito, resumão do sim. que é extremamente necessário. Profissional, vivência e profissional. E profissional, E as exatamente. duas têm aí, né? Aí o As TDAH, as duas duas É, têm. temos os nossos diagnósticos, as nossas divergências. Nossas limitações não nos limitações. pararam. Não pararam. Nós superamos. Então, é. gente, vamos Sim. falar aí, focar e falar para essas famílias. Um diagnóstico não determina o que o seu filho vai ser, Não. Não. tá? Então acredita, confia, dá um recadinho aí pra câmera para essas famílias. Fala aí. Não se limitem ao diagnóstico. Acreditem no potencial dos seus filhos, né? Invistam em terapias, numa educação de qualidade, exijam uma educação de qualidade para os seus filhos, que assim é garantia de desenvolvimento, né? E confiar no potencial, independente de qual diagnóstico seja, qual nível seja, que você acredite no seu filho, no potencial do seu filho. Com certeza, acolham, apoiem, acreditem no potencial Isso. deles, porque desistir não é uma opção e nós estamos aqui para mostrar isso para Ai, vocês. que maravilha, gente. E para Gente, fechar, pra né? fechar e antes de dizer que essas mulheres fazem parte do Maravilhosa. nosso movimento Mulheres de Sucesso, um movimento que vem trazer para as mulheres aí conhecimento, inspiração, informação, tudo que a gente puder trazer de melhor, a gente está focado em trazer. Então segue lá o BOSS, BOSS Mulheres de Sucesso. Segue também o Sucesso Cast, já divulga, já compartilha, segue lá, acompanha a gente. E pra gente estar fechando, queria que cada uma de vocês falasse o que é sucesso para vocês. Sucesso é quando a gente está fazendo algo que faz sentido pra gente. Eu acho que, e eu digo muito do chamado, né? Deus, ele vai colocando, encaminhando a gente para o caminho certo. Então, quando a gente vê sentido no que faz e faz com amor, com dedicação, é sucesso. Garantido. Ah, que lindo! Você fala um pouquinho, entregar e conta pra gente você, o que é sucesso pra você. Ter sucesso para mim é ter Deus na minha vida, sempre presente, estar em paz e com quem eu amo e sendo realizado em todas as áreas da minha vida. Ai, que que lindo! bom! E você trouxe um presente pra gente? Conta pra gente que Isso, presente trouxe é esse. aqui uma rotina skincare personalizada da Évora, que é uma linha
vegana, nanotecnológica, que consegue atingir a camada mais profunda da pele. Vocês vão ter resultados visíveis desde as primeiras eu já tô semanas. usando de dentro pra fora. As vitaminas. Isso, já eu tá na usando. reposição de vitaminas Já com tô. os Nutri Cosméticos. Isso aí. Agora você tá recebendo os dermocosméticos para cuidar da cutis, a pele ficar um veludo. E no Dia das Mães eu vou sortear um kit completo Uau! para o Boys estar presenteando as mães. A hein? gente nem gosta, gente, eu né? sou ó. mãe, hein? Eu Passa quero. pra Dani. Quero Gente, participar ó, do sorteio. Évora, Maravilhoso. obrigada, Érica, pelo presente. imagina. Obrigada a vocês pela presença. Obrigada, maravilhosa. A gente se sente muito honrada de receber vocês aqui. E, gente, ó, a gente tá chegando ao final de mais um episódio. Esse episódio incrível e com muita informação. Então, nada mais, nada menos que compartilhem muito. E sigam essas mulheres de sucesso também, pra vocês verem como é a rotina delas, verem lá como elas fazem. E a gente vai continuar aqui degustando essas delícias do Haru e partilhando mais um pouquinho, Com né? certeza. E lembre-se que toda quarta-feira, às 18 horas, sai episódio novo. Segue lá no YouTube e Spotify. Sucesso dela. Gente, foi muito bom receber você. Obrigada pelo convite. Beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.